Existe um momento na vida de toda mulher em que as máscaras começam a pesar demais. Um instante preciso em que aquilo que sempre pareceu essencial revela sua verdadeira face. Uma prisão invisível construída ao longo de décadas. Carl Jung, o revolucionário psiquiatra suíço que mudou para sempre nossa compreensão da mente humana, dedicou sua existência a desvendar os mistérios do que ele chamava de processo de individuação, a jornada de tornar-se quem realmente somos, despindo-nos das camadas falsas que acumulamos ao longo da vida. E talvez em nenhum momento essa jornada seja tão urgente quanto depois dos 60 anos, quando o tempo restante exige autenticidade, quando cada dia carrega o peso precioso da finitude, quando não há mais espaço para viver a vida de outra pessoa. Jung descobriu através de décadas, estudando a psique humana, que existe um padrão fascinante entre aquelas mulheres que encontram felicidade genuína nesta fase da vida. Todas elas eliminaram 6 elementos específicos de suas existências. Não por acaso, não por sorte, mas por uma escolha consciente de libertar-se do que as aprisionava. Este não é um roteiro sobre envelhecer bem, mas sobre despertar finalmente para a vida que sempre esteve esperando ser vivida. Jung chamava de persona aquela máscara social que usamos para navegar pelo mundo, o personagem que representamos nos palcos da vida cotidiana. Durante décadas, mulheres constroem personas elaboradas. A mãe perfeita, a esposa dedicada, a profissional impecável, a filha obediente. Essas máscaras foram necessárias. Cumpriram seu papel de proteção e sobrevivência em uma sociedade que sempre exigiu que mulheres fossem tudo para todos, menos elas mesmas. Mas existe um problema devastador com personas rígidas. Elas consomem toda a energia psíquica disponível, deixando o verdadeiro eu sufocado, esquecido, quase morto por inanição. Depois dos 60, continuar sustentando essa máscara não é apenas exaustivo, é uma traição contra a própria alma. Jung observou em seus pacientes que mulheres nesta fase frequentemente experimentam o que ele descreveu como um colapso da persona, momento em que a máscara simplesmente não se sustenta mais, gerando crises profundas de identidade. Mas aqui está o segredo libertador. Esse colapso não é uma tragédia, é um convite. Um chamado urgente do inconsciente para que você finalmente abandone o papel e revele a atriz. A mulher verdadeiramente feliz aos 60 é aquela que teve a coragem de dizer: chega de representar, agora vou simplesmente ser. Ela desiste de fingir que está sempre bem, de sorrir quando quer chorar, de concordar quando discorda, de agradar quando deveria se posicionar. Ela permite que suas opiniões reais surjam, que suas preferências genuínas direcionem suas escolhas, que sua voz autêntica seja finalmente ouvida depois de décadas de silêncio. Isso não significa se tornar rude ou insensível, mas honesta. Não é sobre rejeitar conexões, mas sobre recusar conexões baseadas em falsidade. Jung alertava que identificar-se completamente com a persona leva a uma vida vazia, uma existência de superfície onde nunca tocamos as profundezas de quem realmente somos. Eliminar a rigidez dessa máscara é o primeiro passo para a individuação, para o encontro com o self, com a totalidade do ser que sempre esteve esperando sua atenção. Um dos conceitos mais revolucionários de Jung foi a sombra, aquela parte de nós mesma que rejeitamos, suprimimos, empurramos para os cantos escuros da psique, porque não combina com a imagem que queremos projetar. Para as mulheres, a sombra frequentemente contém raiva, ambição, egoísmo, sexualidade intensa, necessidades de poder, impulsos criativos selvagens. Tudo aquilo que a sociedade rotula como inadequado, impróprio, vergonhoso para o feminino. Durante toda a vida, fomos ensinadas a ser dóceis, então a raiva vai para a sombra. Fomos treinadas a colocar todos acima de nós,
Então, o cuidado próprio se torna sombrio. Fomos condicionadas a diminuir nossa luz. Então, a grandeza vira algo a ser escondido. Jung descobriu algo extraordinário. Aquilo que negamos não desaparece, apenas opera nos bastidores, sabotando nossa felicidade de maneiras invisíveis. A sombra não integrada se manifesta em explosões emocionais inexplicáveis, em julgamentos severos contra outras pessoas, em comportamentos autodestrutivos que não compreendemos. Depois dos 60, continuar negando a sombra é desperdiçar a oportunidade de finalmente tornar-se inteira. A mulher feliz nesta fase é aquela que teve a bravura de olhar para seus aspectos sombrios sem julgamento, reconhecendo que toda característica humana tem seu lugar e valor. Ela integra sua raiva como força transformadora, não como algo a ser envergonhado. Ela abraça sua ambição como motor de realização, não como pecado. Ela aceita sua sexualidade como vitalidade, não como tabu. Jung insistia que a individuação exige o trabalho com a sombra, pois somente ao integrar aquilo que rejeitamos podemos nos tornar completas. Eliminar a negação da sombra significa parar de gastar energia reprimindo partes de si mesma, liberando essa força para viver plenamente. Significa transformar inimigos internos em aliados poderosos, reconhecendo que não existe luz sem escuridão, não existe totalidade sem incluir tudo aquilo que somos. Jung chocou o mundo acadêmico ao propor que cada ser humano carrega dentro de si aspectos tanto femininos quanto masculinos, independentemente do gênero biológico. Ele chamou de ânima o aspecto feminino no homem e de ânimos o aspecto masculino na mulher. Para Jung, a individuação exige equilibrar essas polaridades internas, honrando ambas as energias que habitam nossa psique. Nas mulheres, o ânimos representa qualidades como assertividade, racionalidade, capacidade de estabelecer limites, força de vontade, estrutura lógica. Durante séculos, mulheres foram encorajadas a reprimir seu ânimos, a permanecer apenas no polo receptivo, emocional, cuidador. O resultado foi devastador. Mulheres incapazes de defender suas necessidades, paralisadas na análise racional, perdidas em relacionamentos que as consumiam, sem estrutura interna para sustentar seus sonhos. Mas existe outro extremo igualmente prejudicial. Mulheres que, em resposta às exigências do mundo moderno, desenvolveram um ânimos hipertrofiado, tornando-se excessivamente racionais, desconectadas de sua intuição, duras consigo mesmas, incapazes de receber cuidado. Depois dos 60, eliminar esse desequilíbrio significa finalmente encontrar a dança harmoniosa entre esses aspectos. A mulher feliz, nesta fase, integrou seu ânimo saudável. Ela sabe dizer não com firmeza, tomar decisões lógicas quando necessário, estabelecer fronteiras claras, estruturar sua vida de forma prática. Mas ela não abandona sua ânima, seu feminino interno. Permanece conectada à intuição profunda, à capacidade de nutrir genuinamente, à sabedoria emocional, à receptividade aos mistérios da vida. Jung observou que mulheres na segunda metade da vida frequentemente experimentam um fortalecimento natural do ânimos, como se a psique soubesse que é hora de equilibrar décadas de submissão. A chave está em abraçar essa força emergente sem rejeitar a suavidade essencial, em tornar-se simultaneamente firme e flexível, poderosa e compassiva, estruturada e fluida. Eliminar o desequilíbrio não significa escolher um lado, mas orquestrar ambos em uma sinfonia única de ser mulher completa, inteira, multifacetada. Jung revolucionou a psicologia ao identificar o que chamou de complexos, grupos de emoções, memórias e percepções organizados em torno de um tema central que operam autonomamente em nosso inconsciente, sequestrando nossa consciência em momentos específicos.
Toda mulher carrega complexos formados ao longo da vida. O complexo materno, que distorce todos os relacionamentos de cuidado. O complexo de inferioridade, que sussurra você nunca será suficiente. O complexo de abandono, que transforma cada ausência em tragédia. O complexo de culpa, que mantém prisioneira em remorsos intermináveis. Esses complexos foram construídos em feridas antigas, experiências dolorosas que ficaram registradas na psique, criando padrões automáticos de resposta. O problema devastador é que complexos operam sem nossa permissão consciente, tomando controle de nossas reações, distorcendo nossa percepção da realidade, mantendo-nos presas em ciclos destrutivos. Uma mulher dominada pelo complexo materno pode se tornar ou excessivamente protetora até sufocar aqueles que ama ou incapaz de nutrir por medo de repetir padrões da própria mãe. Aquela aprisionada no complexo de inferioridade sabotará cada oportunidade de sucesso, comprovando repetidamente a crença inconsciente de que não merece. Depois dos 65, não há mais tempo para permanecer refém desses padrões invisíveis. A mulher feliz, nesta fase, fez o trabalho corajoso de identificar seus complexos, trazer luz aos padrões automáticos, questionar as narrativas antigas que governavam sua vida sem consentimento. Jung enfatizava que não eliminamos complexos completamente. Eles permanecem como parte de nossa história psíquica, mas podemos desativar seu poder dominante através da consciência. Quando reconhecemos que aquela reação desproporcional vem de um complexo ativado, não de uma percepção real da situação presente, recuperamos nossa liberdade. Eliminar a prisão aos complexos significa parar de viver no piloto automático emocional, questionar cada reação intensa, investigar as raízes antigas de nossos medos presentes. Significa transformar padrões inconscientes em escolhas conscientes, libertando energia psíquica que estava congelada em feridas antigas para criar uma vida nova no tempo que resta. Se estas palavras estão tocando algo profundo em você, algo que talvez você ainda não soubesse nomear, mas sempre sentiu existir, deixe seu comentário aqui embaixo compartilhando qual desses ensinamentos de Jung ressoou mais forte em sua alma. Este espaço é nosso ponto de encontro, onde mulheres que buscam verdade se reconhecem umas nas outras. E se você sente que esses conceitos podem transformar sua jornada, inscreva-se no canal para continuar explorando conosco os mistérios da psique humana através da sabedoria de Jung. Não estamos aqui construindo apenas uma audiência, estamos tecendo uma comunidade de despertar. Um círculo de mulheres corajosas, o suficiente para olhar para dentro e descobrir quem realmente são, sob todas as camadas acumuladas. No centro da psicologia junguiana está um conceito que ele considerava o mais importante de todos: o self. Para Jung, o self representa a totalidade da psique, o centro organizador de toda a nossa estrutura psíquica, aquilo que alguns chamam de alma ou essência. O self não é o ego, aquela parte consciente e limitada que pensamos ser nós mesmas. O self é infinitamente maior, incluindo o consciente e o inconsciente, a luz e a sombra, tudo aquilo que somos e podemos vir a ser. Jung descobriu que a maioria das pessoas vive completamente identificada com o ego, desconectada do self, ignorando os chamados dessa totalidade maior. Essa desconexão gera aquele sentimento persistente de vazio, a sensação de estar vivendo a vida de outra pessoa, a intuição perturbadora de que algo essencial está faltando, mesmo quando externamente tudo parece estar bem. Para as mulheres, a desconexão do self frequentemente acontece porque foram ensinadas desde cedo a colocar o ego minúsculo das expectativas sociais acima da voz profunda da alma. Aprenderam a ignorar a intuição em favor da lógica aprovada, a suprimir desejos autênticos em nome do dever,
a silenciar a voz interior que sussurra verdades inconvenientes. Depois dos 60, continuar desconectada do self não é apenas triste. É um desperdício trágico do tempo precioso que resta. A mulher feliz, nesta fase, estabeleceu uma relação consciente com seu self, através daquilo que Jung chamava de função transcendente, a capacidade de dialogar entre ego e inconsciente, de ouvir os símbolos dos sonhos, de prestar atenção às sincronicidades, de honrar os impulsos criativos que emergem das profundezas. Ela aprende a diferenciar a voz estridente do ego ferido da voz serena do self profundo. Ela reconhece que felicidade genuína não vem de agradar pessoas ou conquistar status, mas de alinhar a vida externa com a verdade interna. Eliminar a desconexão do self significa estabelecer práticas de escuta interior. Pode ser meditação, escrita reflexiva, arte, contemplação na natureza, análise de sonhos. Significa criar espaços de silêncio onde a voz do self possa finalmente ser ouvida acima do barulho incessante do mundo. Significa confiar na sabedoria interior, que sempre soube o caminho, mesmo quando o ego insistia em direções opostas. Jung acreditava que a segunda metade da vida é especialmente propícia para esse encontro com o self, pois as urgências da primeira metade diminuem, abrindo espaço para questões mais profundas de significado e propósito. O conceito supremo de Jung, aquele que sintetiza toda a sua obra, é a individuação. O processo de tornar-se um indivíduo completo, único, inteiro. Individuação não é egoísmo, não é isolamento, não é arrogância. É o processo sagrado de realizar plenamente aquilo que você nasceu para ser, descascando camadas falsas até revelar o núcleo autêntico, integrando aspectos conscientes e inconscientes em uma totalidade harmoniosa. Jung percebeu que a maioria das pessoas resiste ferozmente à individuação porque ela exige coragem brutal, coragem de ser diferente, de decepcionar expectativas, de caminhar sozinha quando necessário, de abandonar identidades confortáveis, mesmo que falsas, de enfrentar verdades dolorosas sobre si mesma. Para as mulheres, a resistência à individuação frequentemente se manifesta como medo de desapontar aqueles que dependem da versão antiga delas. Terror de perder relacionamentos se mudarem. Pavor de descobrir que desperdiçaram décadas vivendo de forma inautêntica. Existe também a resistência cultural. Sociedades não celebram mulheres individuadas, mulheres inteiras, mulheres que se recusam a diminuir sua luz. Depois dos 68, continuar resistindo à individuação é trair a missão fundamental da vida humana, segundo Jung. A mulher feliz, nesta fase, abraçou o processo de individuação com devoção, entendendo que este é o trabalho essencial da existência. Ela aceita que individuação exige solidão temporária, conflitos necessários, rupturas dolorosas com versões antigas de si mesma. Ela compreende que o preço de não se individuar é infinitamente maior que qualquer custo do processo. Viver e morrer sem nunca ter sido genuinamente ela mesma. Eliminar a resistência à individuação significa dizer sim ao chamado da alma, mesmo quando assusta. Significa priorizar a verdade interna sobre a aprovação externa. Significa aceitar que tornar-se quem você realmente é pode significar perder pessoas que amavam apenas sua máscara. Jung via a individuação como um imperativo religioso, no sentido mais profundo, a responsabilidade sagrada de cada ser humano realizar plenamente sua natureza única. A mulher que elimina essa resistência descobre que felicidade não é um destino a alcançar, mas o estado natural de estar alinhada com a própria essência. Jung observaria que todas essas 6 eliminações compartilham um padrão fundamental. Todas libertam energia psíquica que estava congelada em padrões antigos, falsos,
limitantes. Quando eliminamos a persona rígida, a negação da sombra, os desequilíbrios internos, a prisão aos complexos, a desconexão do self e a resistência à individuação, não estamos perdendo nada real. Estamos apenas descartando ilusões que nos mantinham aprisionadas. E o mais extraordinário, Jung descobriu que o inconsciente colabora ativamente com esse processo de libertação. Quando decidimos conscientemente eliminar esses obstáculos, sonhos começam a trazer orientação, sincronicidades aparecem como confirmação, intuições se fortalecem como bússola. É como se a psique toda celebrasse o retorno à autenticidade, conspirando a favor da individuação. Chegamos ao fim desta jornada pelos ensinamentos transformadores de Jung sobre felicidade autêntica na maturidade feminina. Se você sentiu que essas palavras foram escritas especialmente para você, deixe nos comentários qual dessas 6 eliminações você está pronta para começar em sua própria vida. Compartilhe também que outros temas da psicologia junguiana você gostaria que explorássemos juntos neste canal. Seus desejos guiam nosso conteúdo. Inscreva-se para continuar essa caminhada de autoconhecimento conosco, porque este é um espaço onde mulheres corajosas se encontram para despertar a grandeza que sempre habitou dentro delas, apenas esperando permissão para emergir. Você não está sozinha nesta jornada de tornar-se finalmente quem sempre foi.